Olá! Hoje o Saiba Mais vai falar um pouquinho sobre o aumento no número de adoções no Brasil e os novos modelos familiares. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada Cristine Jacarandá, que é da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Olá, Cristine. Olá, Lana. Cristine, a gente sabe que no Brasil o número de famílias disponíveis na fila, cadastradas para adoção, é muito maior do que o número de crianças que aguardam por uma família. Por quê? O que envolve essa diferença? Na verdade, Lana, esse número que chega quase 4 vezes, né, o número de interessados e o número de crianças, tem alguns fatores determinantes. Uma porque a política brasileira de adoção, ela cuida muito que as crianças que vão para disponibilidade, elas vão depois de esgotar uma série de critérios. Por quê? Porque o maior interesse da política brasileira de proteção à criança é para que essas crianças fiquem no seio da família de origem, da família natural, né? Então, antes que essas crianças sejam disponibilizadas, cuidado para que essas crianças que foram vítimas de violência, de qualquer outra questão que gerou esse abandono, esse desligamento da família natural, elas possam ficar no seio daquela família que elas reconhecem, né? Seja um tio, um avó, um irmão, que hoje é uma crescente, essa busca de adoção de irmão por irmão, tio por sobrinhos. Então, já esse cuidado, esse zelo para manter a criança num seio de família onde ela já se reconhece. Mas um outro ponto importante é também que os pais que estão na fila, cadastrados, também impõem uma série de restrições. Então, exatamente. O adotante brasileiro, ele chega na lista com uma preferência, né? Numa questão visual, numa noção já pré-conceituada de que ele quer uma criança nesses moldes. E isso também dificulta, porque aí aquelas crianças no perfil procurado, elas têm uns números restritos, né? Mas isso tem mudado. A boa notícia é que isso tem mudado. Então, esses pais que outrora chegavam já, né, com requisitos já pré-moldados, hoje têm chegado e tem já delineado com uma questão de preferência diferente. Isso é mudado durante o tempo de espera. Então, mas é uma mudança que só vai ter representação a um longo prazo. Então, todos esses detalhes, a questão da preferência, isso acaba dificultando mesmo e a lista acaba sendo ampliada. Qual é o processo para adotar uma criança no Brasil? Quem tem interesse? Quais são as limitações? Num primeiro momento, o interessado, ele precisa procurar, né, a vara da criança e do adolescente e todas essas instituições ligadas a isso, para fazer, ele vai passar previamente por uma análise para ver se esse solteiro ou o casal, né, possa e está preparado para receber uma criança, né, com uma questão da vigilância do Ministério Público, a fiscalização, o acompanhamento do juiz, para depois ele chegar a ser cadastrado. Então, antes que o interessado, o adotante, chegue a ingressar na lista, ele passa por uma análise, por um acompanhamento para dizer, né, tá pronto, agora sim pode ingressar na lista. Depois de ingressar na lista, que é um cadastro nacional, que é um segundo passo, começa todo um desempenho. Ele vai começar a ter umas entrevistas interdisciplinar, é um processo multidisciplinar, com psicólogos, uma série de profissionais, marcada a primeira entrevista, só depois de uma boa caminhada que aquele adotante vai ter contato com as crianças e depois começa a terceira etapa. Quais são as restrições? Qualquer um pode adotar no Brasil? Não, né? Não, qualquer um não. Primeiro, o que diz a lei? A lei diz que a partir de 18 anos, né? Mas veja bem, a lei diz também que a diferença entre o adotante e o adotado, mesmo que tenha 18 anos, precisa ser de 16 anos. Porque senão o adotante e o adotado acabam tendo quase que a mesma ideia, a mesma formação psicoemocional. E aí a coisa não tem razoabilidade. Então, a partir dos 18 anos está apto. Num segundo momento,
pode ser solteiro? Tem que ser casado? Pode ser solteiro. Não precisa ser casado, não precisa... E se for casado, doutora, precisa ter um casamento formal? Não. Pode ser uma união estável, desde que previamente comprovada essa união e toda essa capacidade que eu te falei que é analisado previamente, né? Não vai se entregar uma criança a uma pessoa que não tem uma certa estrutura. E aí a gente não olha uma estrutura econômica, porque a gente sabe que o Brasil é um país com restrições econômicas, não vai dizer que um adotante também tem que ter um padrão econômico médio ou alto. Não, não é essa a questão. Mas a lei, ela prioriza uma análise psíquico-emocional, uma questão de bem-estar, se aquela pessoa ou aquele casal está apto e tem condições de trazer uma criança para um lar equilibrado. É essa a análise. O fato do CNJ ter obrigado os cartórios a oficializarem uniões homoafetivas em 2013 impactou muito no número de oficializações, né, de uniões estáveis de casais do mesmo sexo. Isso tem também tido impacto no número de adoções, não? Ainda não. Assim, representativo, numericamente não. Por quê? Existe essa questão da adoção por um solteiro. Então, essa relação homoafetiva, quando ela é transferida para adoção, o que acontecia? Ela acontecia uma maquiagem. Não ia o casal lá reconhecidamente, mas dos representantes. E aí a adoção estava sendo feita por solteiros. Agora, logicamente, que a coisa fica visivelmente estabelecida, né? Com essa questão do reconhecimento, da possibilidade dos cartórios fazerem esse registro, a coisa fica bem estruturada, melhor estruturada, né? Mas antigamente esses casais, eles procuravam essa volta, davam essa volta, entendeu? Mas eu acredito que esse desenvolvimento, essa transformação, essa recepção legal vai diretamente, daqui a um dia, essa leitura, né, numérica, ela vai estar melhor representada, mais equilibrada, porque quanto mais a sociedade cresce, mais a legislação é aplicada, melhor representação, melhor resultado. E mais a justiça reconhece os direitos de novos modelos familiares. Esse é o assunto do próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Saiba Mais e hoje o assunto é a adoção e os novos modelos familiares. Nós continuamos conversando com a advogada Cristine Jacarandá. Eu queria que a senhora falasse agora sobre a justiça reconhecendo novos modelos familiares. Isso pode influenciar na visão do brasileiro sobre a adoção, por exemplo? Lana, família é uma questão transformadora, né? Existe uma influência entre sociedade e família, um influenciando o outro ao longo da história da evolução humana. O que está acontecendo no Brasil, nós precisamos ter muito cuidado em questão quando nós vamos olhar numa ótica de adoção, criança, né? Nós vimos o ano passado o trisal, né, que foi colocado na mídia, e o cartório fazendo reconhecimento de 3 pessoas, né, e um casamento tripartite, vamos supor assim, com 3 personalidades. Nós precisamos ter esse cuidado, porque o que é isso? É um modismo? Como que vai acontecer isso? Hoje as crianças são extremamente adaptáveis. Criança chega num lar em que tem só mulheres, mãe, uma irmã da mãe, né? Então, assim, mas eu falar que a questão legal, reconhecer um casamento assim, vai influenciar diretamente, ainda é muito cedo, né? Vamos deixar para analisar isso paulatinamente e com muito cuidado. Até que ponto isso vai ser bom? Até que ponto a sociedade vai reagir? Como que vai ser essa reação? Como que os juízes e o promotor, o Ministério Público vai participar disso? E tá, toda uma expectativa nossa também de operadores do direito, né? Como é muito recente, eu acredito que se for ter um reflexo direto, numérico, vai ser uma caminhada, tomara que seja uma caminhada cuidadosa, vamos esperar assim. Mas como a evolução sempre agrega,
a evolução da família sempre foi no sentido de inclusão, vamos esperar que isso continue também. A Justiça já reconhece, por exemplo, uniões múltiplas, em que um mesmo homem tem um casamento e uma união estável ao mesmo tempo. A garantia dos direitos dessas crianças já é uma coisa mais clara para o brasileiro hoje em dia, né? Mas é importante que as famílias sejam vistas do ponto de vista do bem-estar das crianças. Se no caso de uma dessas famílias ter crianças adotadas, é sempre importante ver o bem-estar da criança num processo de adoção? Exatamente. O que a legislação brasileira e todo o sistema, né, que envolve criança e adolescente cuida? O bem-estar da criança. As questões que outrora mudaram, vamos dizer, é o concubinato, que é do membro do casamento, tem outra relação paralela, que é o chamado família paralela, né? Hoje a legislação não admite mais a diferença do filho nascido de um casamento e o filho nascido de uma relação paralela. Os filhos são tratados legalmente da mesma forma, são recebidos, acabou aquela questão diferencial. Aqui até então a legislação brasileira tratava, né, os filhos naturais, o filho do casamento estrutural, o do matrimônio como filho legítimo, e o filho de outra relação, ou do filho fora do casamento, como o não legítimo. Essa questão legal acabou. O que prepondera é que crianças têm que ser recebidas na sociedade, na legislação, da mesma forma. O que acontecia? Aquela mulher que tinha um filho com um homem casado, ela mesmo se sentia desagregada, menos favorecida, e esse reflexo era diretamente alcançado, atingindo os filhos, né? Então, se escondia esses filhos. O filho não tinha um registro do pai na certidão de nascimento, filho de mãe solteira. Não, inadmissível isso na nossa legislação. E a própria sociedade evoluiu nessa questão de receber essas crianças também, o que não pode ser de outra forma, né? Uma outra modificação social que tem tido muito impacto na estruturação das famílias é a mulher no mercado de trabalho. Não dá para dizer que isso é uma coisa nova, obviamente, nós já estamos no mercado de trabalho há um bom tempo, mas o fato das mulheres não estarem mais optando pela gravidez, pode também influenciar na adoção. A gente vê muitos famosos praticando a adoção, estimulando a adoção, desmistificando a adoção. Isso pode ajudar? Com certeza. A questão da mulher no trabalho, ela começou lá na Revolução Industrial, né? Que a mulher já foi inserida no trabalho, essa foi sempre uma luta nossa. E essa questão agora, dessa evolução, da maior participação da mulher, nós mulheres temos 3 turnos de trabalho, né? O trabalho de 8 horas, o trabalho em casa, a mãe, né? Essa questão influencia, logicamente, no reflexo. As mães deixaram para ter filhos mais tarde hoje, né? E às vezes essa surpresa de deixar para ter filho mais tarde acaba descobrindo que a mãe não pode ter um filho natural. E essa questão da celebridade está aí, nós temos alguns exemplos internacionais, né? Angelina Jolie aí, que adotou várias crianças de várias nacionalidades. No Brasil também nós temos... Isso é o que nós começamos a ver, que é uma questão de sociedade influenciando a família e a família recebendo essa influência e devolvendo essa influência para a sociedade. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho evolutivo. E a mulher num papel primordial, porque até então a mulher é aquela que sustenta, eu falo o sustentáculo emocional, é aquele equilíbrio psicológico, né? Numa família nuclear, a mulher que faz essa estrutura. E olha, para nossa surpresa, né? Eu não sei se eu posso surpreender com essa informação, mas a maioria do modelo de família brasileira é monoparental. É só e esse monoparental com a mulher como cabeça. Então, assim, a mulher agrega, a mulher segura, às vezes o pai vai embora, né? O companheiro vai embora, e a mulher fica ali como cabeça dessa estrutura. E mesmo numa dinâmica de trabalho, a mulher não abre mão, ela consegue manter essa estrutura. Não vamos
desmerecer os homens, eles também, e é uma crescente, os homens têm despontado como excelentes chefes de família e estrutura de família, agregando filhos, sem a figura da mulher. Então, assim, pelo o que você me perguntou no começo, a mulher com essa inserção no trabalho, ela tem mudado, porque como ela tem deixado um pouquinho a questão do matrimônio para o final, primeiro ela se prepara por uma realização profissional e depois numa preocupação de ter uma estrutura econômica para receber essas crianças, a adoção tem sido assim uma ótima opção nesses casos. Ótimo, doutora. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto e sobre o processo para a adoção, que infelizmente ainda demora muito no Brasil. Saiba Mais volta já já. Estamos de volta com o Saiba Mais. Hoje o assunto é a adoção, os novos modelos familiares. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada Cristine Jacarandá, que é da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB-DF. Cristine, a gente estava falando no último bloco que os novos papéis da família e das pessoas, as formações familiares influenciam, é claro, nessa construção e na adoção. Mas o processo ainda é bastante burocrático para proteger as crianças e lento, né? Exatamente, Lana. O processo é lentíssimo, né? Então, às vezes, o adotante busca por crianças de menor idade e começa o processo com um bebezinho recém-nascido ali e leva para casa uma criança já sem mamadeiras, né? Para um quartinho que já estava preparado para receber um bebê ainda em meses, e acaba levando uma criança já andando. O processo é muito lento, né? Como não é diferente de nada no Brasil, nós temos uma questão gravíssima, que é a questão orçamentária, então, que acaba refletindo nisso. A estrutura precisa ser alargada, com maiores profissionais, assim, é uma vigilância do próprio Ministério Público. Esse zelo é bom, mas precisa ganhar uma nova ótica. Precisa considerar que a criança que está lá na espera, ela quer ir para um lar, né? Isso, se for feito mais rapidamente, sem esquecer os cuidados, como você mesmo disse, trazer essa criança já para esse lar, essa estrutura afetiva, quanto mais rápido, porque começa o contato com as pessoas que são interessadas, já começa a haver uma ligação de amor, de expectativas. Crianças pedem, né? Me leva para sua casa, é algo comovente. Então, essa morosidade cansa os dois lados. Quanto desgasta. tempo, em média, desculpa? Legalmente, o processo era para durar 12 meses, um ano. A lei diz que o processo, a média, né, teria que levar um ano entre a preparação do interessado e até a criança já totalmente no lar, né, com a sentença já na mão. Mas o processo chega até 2 anos e meio, né? Quando não acontece alguma eventualidade. Então, assim, já é mais que o dobro, né? Então, nós precisamos olhar, o Brasil precisa cuidar dessa questão de maior celeridade, logicamente sem cuidado de proteger a criança e zelar pela criança. Esses novos modelos familiares, como uma união homoafetiva, por exemplo, você disse que antes não tinham dificuldade de promover de passar por um processo de adoção, porque faziam como solteiro. Agora, se tiver alguma dificuldade, a gente pode chamar de preconceito? Na verdade, o brasileiro, né, a nossa estrutura familiar, vem lá do sistema romano e com forte influência eclesiástica da igreja. Então, não vamos descartar. Lógico que a nossa sociedade brasileira evoluiu muito. Os julgados hoje mostram isso para a gente, né? O reconhecimento dessas uniões. A sociedade tem recebido isso com a influência cultural, né? Até porque a máxima é a liberdade e a dignidade humana. Ninguém pode interferir na preferência, né, da forma de estrutura familiar. A escolha tem que ser pautada pela liberdade, sem romper com os princípios da dignidade humana, do respeito. Mas o preconceito existe, sim.
O preconceito existe por causa dessa influência nossa cultural, de como nasceu a família brasileira. Essa influência que a igreja teve sobre tudo que era matrimônio, união familiar, né? Então, o que foge disso ainda reflete muito como preconceito na nossa sociedade, infelizmente. A gente pode dizer que, pelo menos, no mínimo, a visão do brasileiro sobre a adoção tem mudado um pouco. Essa série de restrições que a gente citou antes, só pode ser uma criança se for bebê, se for pequena, se for branca. Isso também tem diminuído de alguma forma e pode ajudar a melhorar o número de crianças que ganham uma nova família? Graças a Deus essa questão tem sido mudada, né? As políticas públicas têm contribuído para essa mudança. E eu digo que a maior mudança é o que os olhos das pessoas veem por meio da mídia. As propagandas hoje inserem crianças de cor. O brasileiro é um povo pardo, né? E as nossas mídias, as nossas propagandas colocavam crianças brancas dos olhos claros. Isso influencia na escolha. Mas hoje, com a questão da política, da formação, da nova formatação, daquilo que está sendo visto, o brasileiro é muito influenciado por novela, né? Então, o que ele vê ali, ele guarda para si. Então, essa mudança do olhar do interessado, do adotante, tem sido distanciado do que era a forma anterior, e isso tem refletido. Porque, às vezes, as pessoas até chegam na lista com uma certa preferência, mas ali a coisa acontece e o olho já vê de uma forma diferente, e isso contribui para que essa facilidade, essa mobilidade, essa inclusão reflete diretamente na preferência. As crianças chegam nos lares de todas as formas, crianças especiais sendo acolhidas nos lares, a preferência de casais por crianças especiais. Então, tem mudado, o brasileiro tem deixado o preconceito, a pré-forma de lado, e tem recebido crianças de forma bem diferente de um passado bastante recente, eu posso dizer. Não é um passado longínquo, é um passado recente. Ainda bem que essa transformação tenha acontecido na contramão do procedimento. A transformação da preferência tem sido muito mais rápida. A gente pode dizer que um dos motivos é porque as famílias passaram a olhar a adoção de uma forma diferente. Antes, as famílias queriam ser adotadas por uma criança específica. E agora, elas adotam a criança que estiver disponível. O adotar e ser adotado, né? Antes, essa série de restrições era porque a família só queria se fosse assim. Agora, não. A gente adota por um ato de amor. Exatamente. E isso tudo acontece porque o brasileiro, como eu te disse agora há pouco, essa influência da cultura brasileira no estrutura família, que vinha muito da questão da igreja, né? E aí, se a gente for numa evolução histórica, a gente vai ver que tinha uma certa dificuldade da família para manter a estrutura de sucessão, ela não fugia de um padrão. E a igreja influenciava isso, porque nós temos, né, a igreja católica acompanhou todas as histórias de reinados e tudo, e o brasileiro recebeu isso muito forte. E a adoção para o brasileiro era um estigma. Não se adota. Vamos fazer tudo. Era mais fácil, às vezes, trocar a parceira, a esposa, que não podia ter filhos, do que acreditar que você podia pegar uma criança de fora. Incluir na estrutura uma nova filiação. Mas isso tem mudado. O brasileiro mudou isso no decorrer dos anos. Ele tem repensado essa estrutura, ele tem recebido muito bem essa ideia. Com a evolução, abandonou-se essa questão cultural recebida por influência europeia, o berço da humanidade, e tem caminhado, e a gente tem conseguido, a sociedade brasileira, fazer os nossos caminhos próprios, logicamente, que a gente não consegue desvencilhar isso, mas receber a adoção como uma possibilidade, sim. Às vezes, um jovem
jovem casal que não conseguia ter filhos falava para os pais, olha, nós queremos adotar. Os pais já sob uma influência cultural muito mais enrijecida, de jeito nenhum, não vão adotar. Hoje não, hoje o afeto, a vontade de ver a família crescida, a família agregando, os pais estão mais preocupados, os pais mais velhos, que aqueles filhos que se formaram nova estrutura familiar sejam mais felizes. E se para ser feliz precisa adotar uma criança, e a sociedade tem se preocupado, a família hedonista, aquela família que preocupa com a satisfação pessoal, ela tem sido uma crescente na sociedade brasileira. Querem ter filhos? Vão ser felizes assim? Então vamos adotar também. Ótima notícia. Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações. A gente conversou com a doutora Cristine Jacarandá, que é advogada da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente do ABDF. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima.